E aí, pessoal, boa tarde, estamos ao vivo, mais uma edição do Plantão da Tarde, seja bem-vindo, você que está com a gente aqui na TV Plan, estamos ao vivo em muitas notícias, muitas informações, você que vai ficar bem informado daquilo que está rolando aqui em nossa Poços de Caldas, em toda a nossa região, seja bem-vindo, eu sou o Luiz Felipe Galo e logo Paulo Marcelo estará de volta, o titular deste programa, estou aqui apenas para essa substituição e claro, viu gente, como sempre, a TV Plan com esse objetivo em trazer as principais notícias, informações, nosso jornalismo imparcial que você já conhece, hein? Vamos aos principais destaques, as primeiras notícias que a gente traz para essa terça-feira, hein? 2 veículos ficaram danificados em um acidente de trânsito no entorno da Praça Getúlio Vargas, na área central de Poços de Caldas. Isso foi na noite dessa terça-feira. A passageira de um dos veículos abriu a porta repentinamente e não reparou que um carro seguia pela via, não sendo possível evitar o acidente. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. E na edição de hoje você vai ver também: Polícia Militar prende um homem de 25 anos suspeito de arrombar e furtar um notebook e 3 HDs de uma empresa de engenharia ambiental. Os materiais são recuperados e o suspeito conduzido. 2 criminosos tentam assaltar uma padaria na zona sul de Poços de Caldas, armados com uma faca, mas são surpreendidos pelo dono do estabelecimento e fogem sem levar nada. Homem de 45 anos é conduzido à delegacia após furtar bebidas alcoólicas de um supermercado, na zona oeste de Poços de Caldas. Tá aí, são muitos destaques que a gente ainda vai repercutir hoje no programa Plantão da Tarde. Você que tá aí com a gente, vamos que vamos até 1h da tarde, viu? E em outubro deste ano, os poços caldenses vão às urnas para escolher prefeitos e vereadores. A eleição marcada para o dia 4 de outubro será a primeira em que os partidos não poderão fazer alianças para disputar uma vaga no Legislativo, somente para o Executivo. E hoje no Plantão, então nós vamos falar da movimentação política na cidade. Eu recebo logo mais o empresário e ex-prefeito de Poços de Caldas, Luiz Antônio Batista, viu? Então participe com a gente, envie sua pergunta, nós vamos falar bastante sobre essa movimentação, né? Um período eleitoral que nós ainda não entramos, mas é claro, é um ano eleitoral, né? Tudo isso que já começa a repercutir e nós vamos sempre informar você, a nossa função é deixar você bem informado, hein? Vamos de notícia para começar de vez o Plantão da Tarde. A Polícia Militar prendeu na madrugada de hoje um homem de 25 anos, suspeito de arrombar e furtar diversos equipamentos eletrônicos de um escritório de engenharia, localizado no bairro Jardim dos Estados, hein? Na região central de Poços de Caldas. Tá lá, ó. HDs externos, né, que a gente vê, tem calculadora científica também, aparentemente, fora o notebook, né? Esse notebook aí em cima também não é da polícia não, viu? Foi recuperado também. De acordo com a própria Polícia Militar, durante o patrulhamento pela Praça Brasil, que é a Praça das Rosas aqui no finzinho da Rua Pernambuco, os militares avistaram o rapaz em atitude suspeita e com uma mochila nas costas. O jovem foi abordado e durante a busca pessoal foi localizado dentro da mochila dele um notebook, uma calculadora, uma base para notebook, um pendrive e ainda outras peças. Para a polícia, o suspeito relatou que encontrou os eletrônicos dentro de uma caçamba de lixo. Tá louco, hein? Turma jogando notebook dentro do lixo, tá fácil demais, né não? HD, joga no lixo lá de casa, então. Os militares ligaram o notebook, ou seja, estava dentro da caçamba de lixo, mas estava funcionando, viu? E encontraram o nome da vítima, que era um homem de 35 anos de idade. A vítima compareceu na companhia da PM e reconheceu todos os objetos. O perito esteve no escritório localizado na Avenida Davi Benedito Ottoni e observou que a janela de vidro que dá acesso às salas estava aberta. O suspeito deve ter pulado o muro que cerca ali o escritório, deixando
para trás os objetos caídos ao chão, inclusive, viu? O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Civil. Um caso de arrombamento, né? Um arrombador que foi aí preso então pela polícia, tentou fugir, deu essa desculpa esfarrapada, que é aquele negócio. Agora, o grande problema que a gente vê é que são instrumentos de trabalho. Né? Não é simplesmente aí um brinquedinho, né, que ele está levando. Não sabe o que pode ter dentro daquele HD externo, né? Pode ter toda ali todos os dados da empresa, né? Pode ter dados aí pessoais também, ou dados que podem ser utilizados aí também de maneira ilícita. Então é aquilo, o prejuízo além do material é muito pior. O próprio notebook aí que foi recuperado, funcionando ainda, isso é ótimo, né? Conseguiu recuperar esse principal equipamento de trabalho que a gente pode pensar, viu? Mas ainda assim nós sabemos que muitos comércios, casas estão cada vez mais vulneráveis, parece. E os criminosos não têm pudor nenhum, quando vê eles olham uma janelinha minúscula e eles dão um jeitinho de entrar. Dão um jeitinho de entrar para levar embora esses materiais que vão ser trocados ali por droga. Às vezes trocam um HD sempre por uma pedra de crack. Quanto que vale uma pedra de crack? 10, 20 reais. Quanto que vale um HD? O HD em si ali uns 100 reais você compra um HD bom. Mas se você for pensar bem, todo o material que pode estar ali dentro é um prejuízo inestimável. Então, felizmente foi encontrado esse rapaz, foi preso, né? A questão até mesmo de poder evitar outros crimes dessa magnitude, outros crimes ainda desse quesito, né? De arrombamentos e tal. Mas a gente vê ainda a questão da vulnerabilidade de muitos imóveis, também da área central de Poços. E olha, um homem de 45 anos foi conduzido após ser flagrado furtando algumas garrafas de bebidas alcoólicas em um supermercado na zona oeste de Poços de Caldas ontem à noite. Foi roubar para ficar no Goroai, né, meu filho? Roubou um tanto de garrafas ali e para a Polícia Militar, o segurança do estabelecimento comercial relatou que o suspeito pegou 2 garrafas de bebida alcoólica após colocá-las debaixo da blusa. Ele deixou o supermercado sem pagar pelos produtos, viu? Mas o suspeito foi abordado pelo segurança logo após ele sair do local e foi encaminhado para uma sala reservada. A polícia foi então acionada. O homem foi encaminhado à UPA e, em seguida, à delegacia da Polícia Civil. São muitos casos registrados nesses atacados aqui de Poços, restaurantes maiores principalmente, os pequenos também. Mas às vezes a pessoa pega ali, põe debaixo do braço, igual estava ali na ocorrência, coloca e sai, meu filho. Nunca nem viu mais. Vaza com aquilo ali, não é só bebida, às vezes leva chocolate, carne, são muitos casos registrados. Os supermercados hoje em dia eles precisam ter aí digamos que uma margem de erro, né, no lucro, porque sabe que todo mês vai haver aí uma diminuição e tal, esses furtos que ocorrem por toda os supermercados, enfim, tanto na área central quanto em áreas periféricas, né, em bairros aqui da cidade também. Mais um caso, né, levaram bebidas alcoólicas, 2 garrafas, embora queriam sair sem pagar. Muitos supermercados, inclusive, as garrafas mais valiosas, eles nem dispõem mais nas gôndolas, né, eles deixam talvez guardados ali em um lugar que você tem que pedir para um vendedor para tirar, né, uísques e tal, que são mais caros, para poder evitar o prejuízo. Mas nesse caso, ele levou essas 2 garrafas, mas foi também aí interceptado. Legal o trabalho também dessas equipes de segurança que fazem aí por supermercados e posteriormente a Polícia Militar. 2 homens armados com uma faca assaltaram, né? Tentaram assaltar, na verdade, uma padaria no bairro Conjunto Habitacional Pedro Afonso Junqueira. Isso aconteceu na noite de ontem. A vítima, uma mulher de 56 anos, relatou à polícia que pegou uma barra de ferro para fechar a porta da padaria e retornou para dentro do balcão. Quando os 2 suspeitos entraram com os rostos encobertos, com toucas e armados com uma faca, e aí eles anunciaram o assalto, né? De costas, né? Covardemente eles entraram ali para anunciar o assalto. Uma testemunha que estava na padaria percebeu a ação e avisou o dono da padaria, que é um homem de 57 anos de idade. A vítima imediatamente saiu pelos fundos da padaria e foi de encontro aos suspeitos. Gritou com eles também.
Os criminosos se assustaram e saíram correndo da padaria sem levar nada, hein? A PM até foi acionada, realizou ali um intenso rastreamento pelas imediações da Avenida Jaçanã Musa dos Santos, mas até o momento os suspeitos não foram identificados. Então vamos entender o negócio aqui. Eles iam entrar numa padaria, o dono do estabelecimento estava fechando tudo, né? Fechou o estabelecimento e tal, colocou tudo bonitinho ali. E quando ele viu que tinha um criminoso. Tendo visto esse criminoso, né, ele simplesmente deu um grito com eles lá pelos fundos e os caras apavoraram, saíram de lá assustados, saíram correndo ali, não levaram absolutamente nada. Que bom, né? É claro, a gente não incentiva nunca na vida, né, gente? Não é orientação até das autoridades propriamente você reagir. Mas nesse caso ele saiu ali apavorado, o dono do estabelecimento ali, cheira suor dele, né? Tudo aquilo que ele conseguiu erguer ali, aquela padoca e tal, lá na zona sul de Poços, e felizmente se tornou apenas uma tentativa de assalto. E fica esse alerta também para os comerciantes e até mesmo para a própria polícia para fazer um rastreamento talvez ali nas imediações, porque existem criminosos. Entraram armado com uma faca. A arma branca é algo complicado, porque qualquer lugar você consegue uma faca, né? E consegue trazer dano para alguém, né? E nesse caso, eles entraram, uma testemunha viu, avisou o dono do comércio que saiu apavorado, gritando ali, assustou os criminosos que fugiram dali, cascaram fora, viu, gente? 2 veículos ficaram danificados em um acidente ontem à noite na Praça Getúlio Vargas, na área central de Poços de Caldas. Para a Polícia Militar, o motorista de 63 anos relatou que estava com o veículo modelo T-Cross estacionado em frente ao Espaço Cultural da Urca. E no momento em que a passageira desembarcou e abriu a porta, repentinamente, sem observar que o veículo Citroën seguia pela via, né? Tem que ficar esperto, hein, gente? Se for só dano material, beleza, mas imagina pegar a pessoa, né? Você tem que dar aquela olhadinha no retrovisor ali para ver se está vindo carro, moto. Já o motorista de 52 anos relatou que seguia pela via pública quando a porta do veículo abriu repentinamente e atingiu, então, o carro dele, que não foi possível evitar essa pancada. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido e ainda, segundo a polícia, não houve acordo entre os motoristas, hein? Quem tá errado numa dessa aí, hein? Complicado. Talvez o outro tava descendo meio no gás, ele também rápido, né? Mas não dá pra gente... pra mim ali o mais errado mesmo é a pessoa que abre a porta sem observar, né? Você tem que dar uma olhadinha, olha pra trás, olhou no retrovisor, ainda olha pra trás, porque o carro às vezes tem algum ponto cego ali. Esse ponto cego pode causar um acidente. Às vezes você não viu. Agora você imagina, ainda bem que só abriu a porta e levou a porta embora, né? Porque se a pessoa já abre a porta, já sai, ia levar ela junto também. E ali em frente à Urca é muito estreito, né? Tem o estacionamento ali de 45 graus, que muita gente para e desrespeita também, até locais que não podem estacionar. E de cá também o estacionamento convencional, né? Que as pessoas também estacionam seus veículos, né? E esse T-Cross estava parado ali, o passageiro foi... Uma das pessoas foi sair do carro, não olhou para trás, saiu como se não houvesse amanhã, tomou o prejuízo, mas como eu já disse e reitero, ainda bem que foi apenas um prejuízo material. Olha só, um homem de 29 anos, foragido da justiça, foi preso ontem à noite pela Polícia Militar no bairro Parque Esperança, zona sul de Poços de Caldas. Durante a operação de cumprimento de prisão, os militares abordaram o suspeito e durante consulta no Sistema Integrado de Defesa Social, ficou constatado que havia um mandado de prisão em desfavor do abordado, expedido pelo juiz de direito Robson Luiz Rosa Lima, com validade de até 11 de novembro de 2031. Tá bom, quer mais? O homem foi preso e encaminhado até a delegacia da Polícia Civil. E o caso pode ter sido grave, né? É claro que a gente tem apenas a informação desse documento que comprova que essa pessoa estava foragida, né? Felizmente, as autoridades nesse cruzamento de informações conseguiram levá-lo, né? Foi preso esse rapaz que estava foragido e caso ocorrido aqui em nossa Poços de Caldas. Vamos de recado, hein? Já chegou na Artipel o maior volta às aulas de Poços de Caldas e região. São 2 mega lojas no centro que esperam por você.
Maior variedade, conforto e atendimento personalizado. Aqui você encontra 100% da sua lista. Garantimos o melhor preço e você ainda pode parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão. Então consulte condições e parcelas mínimas. Pensou em volta às aulas? Pensou em Artipel. Na Rua Assis 674, Rua Rio de Janeiro 121, abertas nesse mês de janeiro até às 8 horas da noite. Siga-nos também no Instagram, que é o @Artipel Papelaria. Bom, gente, está na hora da nossa previsão do tempo. Vamos conferir como está o tempo em Poços de Caldas e região. Vamos dar uma olhadinha aqui em Poços de Caldas, Ipuiuna e Boteiros. O dia em Poços começou bastante ensolarado, né? Tá até bem calor aqui. Não choveu ainda não, viu? Poços de Caldas está tendo uma variação climática absurda. Mas durante todo o dia a previsão é que o tempo siga com sol entre muitas nuvens e possibilidade de chuva a qualquer hora. A temperatura mínima é de 14 graus e a máxima é de 25 graus para Poços de Caldas. Umidade relativa do ar que varia de 46% e 90%. Vamos lá para Ipuiuna. Ipuiuna, mínima de 13 graus e máxima de 25 graus. Dia segue com sol, com pancadas de chuva agora para o período da tarde e também para a noite. Mínima 13, máxima 25. Lá em Botelhos nós temos a mínima de 14, máxima de 26 graus. Umidade relativa do ar deve variar entre 53% e 94%. E tá tudo meio parecido aqui a nossa variação climática na região, né? Sol e ao mesmo tempo aquela chuvinha de sempre pro sul de Minas. Gente, período de férias aliado ao verão. Muitas pessoas pensam naquela desejada viagem, mas para que tudo flua normalmente e com segurança nas estradas, a revisão periódica dos veículos é uma garantia a mais de uma direção segura. A maioria das montadoras recomendam que a revisão seja feita a cada 10 mil quilômetros ou a cada 6 meses de uso, que vier primeiro. Então é muito importante nós sabermos, né? Ainda tem uma quirelinha das férias, não é isso? Muita gente que ainda está pensando se vai viajar, tem uma semaninha aí pela frente ainda, ou para quem já acabou as férias não dá mais tempo, mas sempre é importante fazer essa revisão periódica, evitar com que você fique na mão. Angélica tá aí? Vamos lá, em reportagem da nossa querida Angélica Zucauskas. Vamos acompanhar. Possuir um veículo, seja ele novo, seminovo ou antigo, requer investimentos. E um deles é a revisão, que deve ser feita ao longo do ano e não só apenas nesse período de férias. Recomenda-se que a cada 10 mil quilômetros rodados é bom estacionar o carro para uma revisão, garantindo assim a segurança do condutor e dos passageiros. Na revisão de segurança a gente consegue avaliar a real necessidade de substituir as peças, tá? E assim a gente consegue também programar as futuras peças que precisam ser trocadas. Então, de imediato, a gente já verifica a real necessidade de trocar as peças, tá? E a gente trocando, ela pode evitar um acidente, ela pode também seguir a legislação de trânsito, né? Por conta de blitz, até mesmo em questão de segurança. A revisão compreende muitos aspectos, como a análise de pneus, freios, suspensão, entre outros. Você tem as partes de suspensão, amortecedores, bucha, bandeja, terminal e tal. Você tem freio, né? O carro, o pior dele não andar é ele não parar, né? A revisão preventiva evita gastos maiores com a revisão corretiva. Você não vai esperar teu carro ficar batendo, ficar com comportamento irregular, né? Pra você trazer. Hoje é muito importante a revisão preventiva, porque você vai estar economizando dinheiro, né? Que é importante. Você vai estar mantendo, conservando também o seu veículo. A condutora Giane costuma cuidar do seu carro regularmente para evitar dores de cabeça, como acidentes e até pagamento de multas. Regularmente eu faço a revisão do meu veículo, porque eu acho muito importante a revisão, né, a evitar acidentes, né, e uma melhor segurança também para a família, como a gente pega a estrada todos os dias, o carro tem que estar bem revisado. Nós fomos às ruas também ouvir os motoristas em geral para saber como é que anda essa conscientização com relação à revisão de veículo. Eu acho que é importante realizar, pelo menos, fazer as manutenções, porque é sempre bom para deixar a gente seguro, né? Isso porque é bom, né?
Viajar com segurança é a melhor coisa que existe, né? Eu não faço porque eu vou mexendo aos poucos, alguma coisinha, só que estraga. Muito difícil fazer. Na companhia de Márcio Pinto, Angélica Zukauskas para o Plantão. Muito obrigado, Angélica. E é interessante isso. Tem pessoas, você dividiu opiniões ali, o povo fala da Angélica, porque algumas pessoas optam em realmente estar com o carro em dia, fazer a sua revisão e tal. E por outro lado também, outras preferem fazer aos poucos e tal, né? Acontece também que muitas vezes a situação da revisão é que muita gente fica com certo preconceito, né? Tipo assim, não, meu carro tá andando, tá beleza, não vou lá procurar sarna pra coçar. Já ouviu esse ditado? Procurar problema. Meu carro tá beleza, se eu for lá vai voltar fazendo barulho, vai voltar com problema, vou ter que gastar dinheiro com isso. Você precisa de um mecânico de confiança, obviamente, né? Uma pessoa que você confie, ou a própria concessionária também, de acordo com o seu veículo e tal, para que você possa fazer sua troca sem que você seja ludibriado, né? Sem que não façam trocas desnecessárias. Essas trocas que podem realmente aí trazer inúmeros problemas, até mesmo a médio e longo prazo, a questão de armadilhas que alguns mecânicos podem colocar ali também. Então a gente sabe da necessidade de realmente procurar um bom mecânico, uma boa concessionária e até mesmo saber a necessidade. O próprio mecânico que nos deu a entrevista aí falou, né? Não tem que esperar o carro ficar com aquele barulho ficar batendo, não. Antes disso, ó, teu carro tá belezinha, leva lá. Imagina que coisa boa chegar lá e falar assim, não, tá tranquilo, não precisa trocar nada, vamos só aqui completar a água, trocar o óleo e tal, belezinha. Ótimo, não vou gastar muito dinheiro, meu carro tá ótimo para viajar. E principalmente se for viajar, se for fazer qualquer viagem, seja ela perto ou um pouquinho mais distante e tal, tem que ficar de olho, né? Não dá para você colocar em risco a vida da sua família ou de outro passageiro ou das pessoas que você estiver levando também, tem que ficar de olho nisso aí. E assim como tudo, né? Se você previne, você consegue evitar um prejuízo muito maior. Às vezes uma troca que você faz hoje, você gasta R$200, amanhã você poderia gastar R$2.000. Então, vamos ficar esperto aí. A dica que a gente deixa também aqui no Plantão da Tarde, hein? Olha só, plantonista, a Drogaria Americana é a rede de farmácia do seu jeito, hein? Então, nós trazemos aqui descontos imbatíveis. Temos a oferta da semana, que é o polivitamínico e minerais Vita Supraz, viu? 60 cápsulas por apenas R$14,99. Isso mesmo, hein? R$14,99. Você encontra uma Drogaria Americana na Francisco Salles, outra na José Remígio Prézia, tem na João Pinheiro e tem também lá na Rua Assis Figueiredo, em Drogaria Americana, é a rede de farmácia do seu jeito. Liga lá, faça seu pedido 3714-8363. Entrega em toda a cidade a taxinha de apenas R$5. Se você tiver aí meio baqueadão, é só ligar que você vai receber o seu medicamento, o que você quiser, no conforto da sua casa. Drogaria Americana, a rede de farmácia do seu jeito. Vamos conferir o que nós temos para o próximo bloco. Olha lá, em Bombeiros do Sul de Minas que estiveram em Brumadinho retornam às funções nas cidades de origem. Tudo isso e muito mais. A gente volta em instantes, não sai daí. E voltamos em programa Plantão da Tarde desta terça-feira. Seja bem-vindo se você chegou agora, tá aí no almoço, ó, para ficar bem informado, vem tudo aquilo que acontece em Poços de Caldas e na região. Participe com a gente, ó, o WhatsApp tá aqui na tela, 999273591. Mande a sua mensagem, você também é o nosso repórter aqui do plantão, viu? Se você tiver alguma denúncia, manda pro nosso WhatsApp, enfim, alguma situação ruim no seu bairro também, manda para nós e nós já estamos também em nossa live do facebook.com/tvplanweb. Interaja conosco, curta, compartilhe a nossa live. E agora tá na hora, hein? Vamos conferir os destaques dos principais jornais e portais de Poços de Caldas e de toda a Minas Gerais. Roda a vinheta!
Começando com o Jornal Mantiqueira, hein? Falando sobre o adiamento da licitação do transbordo de lixo, viu? Foi adiado para fevereiro, foi publicado aí no Diário Oficial do município esse comunicado sobre a questão da destinação final dos resíduos sólidos, viu? Então é isso aí, viu? Tanto urbanos quanto rurais, e o transporte da estação de transbordo até o aterro sanitário que ainda não foi definido, hein? E devido até a pedidos de esclarecimentos e de impugnações do edital e alteração até do local do transbordo, a data de abertura das propostas para a licitação do serviço foi transferida para o dia 10 de fevereiro, hein? E além disso, também repercutindo aquilo que nós já até havíamos dito aqui no plantão, que a saúde recebeu pouco mais de 500 doses da vacina pentavalente, viu? É bom a gente poder realmente saber que está sendo oferecido aqui nos postos de saúde, nos postos de vacina, né? Justamente essa vacina que previne as 5 doenças, né? 5 doenças são prevenidas, e com bebês aí de 2, 4, 6 meses de vida, hein? Tá aí, Jornal Mantiqueira de Poços de Caldas, edição dessa terça-feira. Vamos ver o próximo aí, pode passar. BH, a gente vem também aí, aliás, Andradas, né? A gente vem, atenção, novas placas de veículos serão obrigatórias a partir de 31 de janeiro, hein? E também transporte, empresa anuncia mudanças para a linha Andradas São João da Boa Vista, alteração em horários e até no itinerário, que também permitirá a questão do desembarque em outro local, hein? Religião, também falando um pouquinho sobre São Sebastião, padroeiro de Andradas, inclusive também do Rio de Janeiro. Ontem foi feriado lá no Rio de Janeiro também. Esses são alguns dos destaques aí de Andradas para nós no plantão. Jornal O Tempo, vamos a BH. Belo Horizonte e Contagem decretam situação de emergência. Olha que coisa, hein? Tá maluco? Equipes da Defesa Civil Nacional foram até Minas, né? Vieram até Minas, na verdade, para calcular o tamanho do prejuízo. Está sendo considerada uma chuva de 1000 anos, ou seja, um absurdo de uma chuva também, viu? Também falando sobre as próprias prefeituras que estão tentando buscar recursos com a União, né, para obras de recuperação de todo esse prejuízo que aconteceu. Em destaque também aqui falando um pouquinho sobre o combustível, a gasolina já ultrapassa a casa dos R$5 em postos de Belo Horizonte, o etanol subiu 11,9%. E também aqui do lado nós temos as colunas de teatro, turismo e também interessa, falando sobre o OMS, também coloca o mundo em alerta por causa do vírus, de um novo vírus lá na China, viu, que já está vitimando algumas pessoas. Vamos ver o próximo. Chuvas arrastam sonhos, moradores mudam rotina para evitar tragédias tristes. Isso aí, viu? Olha lá o pessoal já tendo que mudar realmente a sua rotina. E a pergunta: quem cobre o prejuízo? Especialistas avaliam que danos causados pelas chuvas podem ser indenizados, hein? Temos também outras matérias específicas falando da destruição da chuva, os vizinhos que podem ter feito a diferença em meio ao caos. Tem vídeo mostrando também policial militar jogando entulho no Arrudas durante protesto de moradores, hein? E aqui em destaque também o futebol, né? O Cruzeiro Esporte, falando sobre os jovens que mandam no Cruzeiro em 2020, viu? Média do time na estreia no Mineiro será de 24 anos, e falando até mesmo sobre a equipe, o elenco que está em maus lençóis e pode ficar pela primeira vez desde 2006 sem estrangeiros, hein? Destaque do Hoje em Dia também aqui no programa Plantão da Tarde. Estado de Minas, vamos falar um pouquinho sobre Romeu Zema, o Zema que quer compensação da Vale com obras, hein? Um pouquinho sobre ainda a questão de Brumadinho. Um ano depois de Brumadinho, o Romeu Zema faz uma sinalização falando dos alços do Rodoanel e 2 presídios que já estão na mesa de negociação entre o governo e a própria mineradora. E falando aqui também sobre a questão do número de pacientes, dado também no jornal Estado
estado de Minas, tudo isso que a gente traz são algumas das principais notícias, tanto de nossa região, mas também em âmbito estadual, para você ficar bem informado, saber aquilo que está rolando, hein? Agora eu tenho um recado importante para você, porque nesta semana, dia 24, sexta-feira, é comemorado aqui, ó, o Dia do Aposentado. Você sabia disso? Então, ó, por este motivo especial, a Oralsim está mobilizada em todo o Brasil com uma única missão: proporcionar a você que é aposentado tão sonhado tratamento com implantes dentários, hein? Então, você que ainda sofre com uma dentadura ou com ponte móvel, ligue 3114 0300 e agende já a sua avaliação. Você que é aposentado, preste bem atenção no que eu vou falar, viu? Que você pode ter uma atitude diferente em 2020. Você pode fazer neste ano o melhor na sua vida, viu? Então vou repetir o telefone que está aqui, ó, 3114 0300. Oralsim é o sorriso que você merece, viu? Você merece voltar a sorrir e recuperar a sua mastigação. 3114 0300. Oralsim, o sorriso do Brasil. Parceiraça aqui do Plantão da Tarde, a Oralsim. Olha, pessoal, no próximo sábado, dia 25 de janeiro, o rompimento da barragem de Brumadinho completa um ano. Até por isso ali o destaque também do estado de Minas Gerais, do jornal, hein? E desde o dia da maior tragédia ambiental do Brasil, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais se mantém no que hoje é considerada a maior operação de busca e salvamento do país. Os bombeiros de Poços de Caldas continuam também se revezando nas equipes de operação. Cada equipe fica um período de 9 dias lá em Brumadinho, realizando trabalhos de busca ou de gerenciamento. A etapa agora é de utilização de maquinários que reviram os rejeitos para que os militares busquem pelas vítimas. A operação irá continuar até que se achem as 11 joias, é um termo utilizado pelos militares para se referirem às vítimas ainda desaparecidas. Todo o trabalho está sendo realizado na tentativa de, ao menos, confortar as famílias dos envolvidos nessa tragédia. A maior tragédia socioambiental do país, que matou 259 pessoas. 11 ainda permanecem desaparecidas. Então, situação complicada. Parabéns a todos os bombeiros de toda a Minas Gerais. É legal a gente ressaltar, não só de Poços, mas também de Poços, que estão fazendo esse revezamento, né, nessa questão, nessa tragédia de Brumadinho. Mas toda Minas Gerais paralisada praticamente até hoje. Vai fazer um ano e ainda assim continuam os trabalhos, né? Continuam os trabalhos dessa retirada de rejeitos para ver se são encontrados essas 11 joias finais, né, que foram utilizadas de uma maneira metafórica, obviamente, que são 11 pessoas que ainda não foram identificadas, né? E ainda assim a gente vê a garra de todos esses militares, o trabalho bem feito por parte dos bombeiros, que não medem realmente esforços para poder ajudar, dão a sua vida se for necessário. Então, parabéns, é uma profissão muito digna, que a gente sempre noticia aqui diversos casos, ocorrências e trabalhos desenvolvidos pelos bombeiros locais. Uma hamburgueria na rua Assis Figueiredo, na área central de Poços de Caldas, foi alvo de criminosos ontem à tarde, viu? Para a Polícia Militar, a vítima, um empresário de 24 anos, relatou que por volta da 1h da tarde, ao chegar no estabelecimento comercial, percebeu que criminosos arrombaram o local, furtaram um notebook HP e o cabo de alimentação que estava em cima da mesa do escritório. O estabelecimento não possui sistema de câmeras e os suspeitos não foram localizados. É lamentável isso aí, porque, cara, hoje em dia o que tá difícil a gente poder realmente empreender, né? O que tá difícil você conseguir abrir um estabelecimento comercial, seja ele do setor alimentício ou não, né? E aí parece que é um balde de água fria que cai quando um criminoso entra no local, rouba um notebook que pode ter muitos dados, planilhas, informações, né? E aí leva também aí um prejuízo, né, para os comerciantes, para os donos do estabelecimento. Um problema gravíssimo, não tinha câmeras de monitoramento. Pode ser que agora o proprietário invista também
no monitoramento, invista em segurança, pois infelizmente está cada vez pior. E para empreender, como eu disse, tem todos os problemas, impostos e tal, burocracias, e aí você ainda tem que pensar nesses outros problemas, essas pessoas que realizam esses crimes. Vamos torcer para que pelo menos este material possa ser recuperado aqui, caso ocorrido provavelmente de ontem para hoje aqui em Poços de Caldas. E uma mecânica localizada na Rua Canadá, no bairro Quissizana, também foi alvo de criminosos na madrugada de ontem. Assim que os donos da oficina chegaram na mecânica para trabalhar, perceberam que os criminosos haviam furtado R$30 que estavam na gaveta da mesa do escritório. Eles furtaram também 3 extensões de 10 metros e um multímetro que se encontrava aí no quadro de ferramentas. A Polícia Militar realizou ainda um intenso rastreamento pelas imediações, mas o suspeito também não foi localizado. Então, são várias corjas que nós temos aí. Cada um furta uma coisa, né? Um aí rouba eletrônicos, o outro, ele entrou na mecânica, ele provavelmente para tentar roubar ferramentas, né? Mas não conseguiu, não achou, para furtar ferramentas. Aí levou apenas um multímetro, extensões e tal. Então você vê o desespero da pessoa de levar uma extensão. Vai trocar, provavelmente, né, a gente deduz aqui no programa, vai trocar por droga, vai lá na biqueira, deixar aqui, ó, tenho 2 extensões, o que eu consigo? Ah, uma pedrinha aqui, igual a gente já estava falando, né? E na madrugada do dia 2 de agosto de 2019, um caminhoneiro danificou a estrutura metálica do hall de entrada do terminal rodoviário, localizado na zona oeste de Poços de Caldas. Na época, testemunhas relataram que o motorista de um caminhão baú de grande porte passou pelo local, danificando a estrutura. O motorista fugiu, deixando prejuízo para a Secretaria de Serviços Públicos. No dia do acidente, nossa equipe de produção entrou em contato com o zelador da Zona Oeste, da Secretaria de Serviços Públicos, o José Benedito Damião. Por telefone, ele nos relatou que o caso aconteceu durante a madrugada e não foi possível anotar o número das placas do caminhão. Porém, os servidores da própria secretaria iniciaram os trabalhos de revitalização da estrutura metálica e deve ser finalizado nos próximos 15 dias. A obra seria custeada pela Secretaria de Serviços Públicos, porém, se passaram 5 meses, a estrutura permanece danificada. Hoje, a nossa equipe de produção entrou em contato novamente com o zelador na Zona Oeste, o José Damião. Por telefone, ele nos informou que não foi possível realizar os reparos no ano passado, pois o orçamento havia se encerrado em novembro. E a previsão é que os reparos sejam feitos em fevereiro, quando abre o orçamento de 2020. Você entendeu onde que é? A gente tem ali, põe a imagem completa aqui na tela cheia pra gente, por favor. Olha lá, é justamente, olha o perigo ali. Né? A gente viu que foi feito esse dano, a secretaria teria prometido, né, ou teria até dito para nós na imprensa que seria feita essa melhoria, mas não foi feita ainda, né? E aí? Será que não tem algum risco? Será que não pode cair? Esse que é a nossa grande pergunta, né? Imagina se cai uma estrutura dessa, cheio de gente ali embaixo. Olha o prejuízo de algo que está sendo procrastinado, de algo que está sendo aí cada vez mais sendo empurrado com a barriga para não ser feita nenhuma obra, né? Então a gente viu no detalhe para você acompanhar o que aconteceu, essa estrutura metálica que ficou comprometida. Vamos agora à cotação do café, os destaques do mercado cafeeiro, que fechou o dia estável. A saca do tipo 6, bebida dura, ficou cotada a R$ 478. Já no mercado futuro, com vencimento em março, a saca de 60 quilos fechou o dia em baixa, cotada a $129,50 de dólar. Variação negativa de 50 centavos de dólar. Olha, na última sexta-feira, um ônibus do transporte público patinou após passar por um trecho de manutenção da Rua Ipiranga, no bairro Dom Bosco, Zona Leste.
Como forma de protesto, moradores até plantaram uma árvore no local. E de acordo com o assessor de comunicação do Departamento Municipal de Água e Esgoto, ele informou que foi realizado um serviço de manutenção da rede quebrada e os trabalhos estão concluídos. Na manhã de ontem, os servidores da Secretaria de Obras realizaram os trabalhos de tapa-buracos no local. Porém, os próprios moradores da região reivindicam melhorias na via pública como um todo. A repórter Angélica Zukauskas chega com outros detalhes. Vamos acompanhar. Exatamente, nós vemos aqui no bairro Dom Bosco ouvir os moradores e as reclamações com relação à rua Ipiranga. Nós estamos bem aqui neste trecho da rua Ipiranga, próximo à rua Ibirapuera. Eu vou andar um pouquinho para tentar mostrar para vocês as dificuldades. O que a gente encontra hoje aqui no asfalto são bastante elevações, o que chamamos de depressão do asfalto. Aqui, por exemplo, nós temos uma aqui, ó, que pode gerar aí um certo transtorno e até riscos de acidentes, dependendo da velocidade que um veículo ou uma moto passar por aqui. Mas aqui à frente nós já tínhamos um grande buraco que inclusive nós mostramos na programação aí do Plantão 47, mas que este problema já foi sanado nesta semana. Esse buraco aqui era de uma obra de responsabilidade do DEMAI e nesta semana o buraco já foi tampado. Mesmo assim, os moradores continuam questionando e pedem por melhorias aqui na rua Ipiranga. Como o ônibus da Circular passa aqui o dia todo, acaba fazendo buraco e eles vêm, tampam o buraco, mas vai fazendo só uma montanha e acaba virando um barranco, né, onde se torna perigoso para as pessoas que passam, que transitam aqui de carro. Desde quando eu mudei tá essa vergonha. Esse tempo atrás, o meu marido, nós estávamos saindo da garagem, a hora que a gente saiu, o moço passou no calombo ali, estourou o pneu do carro dele. Sempre, eu trabalhei 2 anos nessa linha de circular aqui, sempre teve problema aí. Sempre teve. Inclusive, os moradores chamaram a atenção quanto a acidentes que já aconteceram bem aqui neste trecho. O motoqueiro subiu, como tinha chovido, ele passou no buraco que o DEMAI tinha feito, caiu, por sorte não teve problemas, né, só ferimentos, não teve, só danos materiais. O que aconteceu do carro, perdeu o controle aqui e bateu na árvore. E é direto isso que acontece. Vem, passa o carro e perde o controle do carro. E vai, bate nas árvores, bate nas paredes, até na lixeira do lado ali, o rapaz bateu um dia e arrancou até a lixeira, que perdeu o controle. Isso é direto. A população reivindica por um recapeamento no local. E a rua tem que ter um recapeamento. Não é só tapar o buraco, vem a chuva, leva tudo de novo. O secretário de Obras, Luiz Fernando Cortesano, também nos acompanhou nessa reportagem e explicou pra gente sobre o principal problema que existia na via, mas que já foi resolvido. Havia uma vala aqui que trazia muito transtorno para os moradores, uma vala do DEMAI, então já foi providenciada a sua manutenção com recapeamento asfáltico. Questionamos o secretário também sobre os outros problemas, como as depressões na pista. E segundo ele, um engenheiro já foi solicitado para verificar a situação aqui da rua. A Secretaria de Obras encaminhou ontem um engenheiro dela atesta até essa rua, a rua Ipiranga, para avaliação da necessidade de possíveis buracos ou depressões no asfalto, e essas vão ser corrigidas dentro da nossa programação, se assim o engenheiro definir para fazer. Ainda segundo o secretário, em relação ao recapeamento, talvez seja um projeto para os próximos anos. A atual administração encaminhou várias solicitações aos deputados federais para obter respostas de pacotes de asfaltamento dentro da cidade, uma vez que os recursos financeiros dos municípios são limitados. A prefeitura teve o retorno somente de um deputado, que no momento ele não poderia atender. Então, as programações de asfaltamento são aquelas já definidas pela atual administração dentro do plano de governo, por ela informada no início da gestão. Então, outras atividades com relação a recapeamento asfáltico vai entrar numa programação, provavelmente nos próximos 2, 3 anos das administrações, a administração virá no futuro. Com imagens de Márcio Pinto, Angélica Zukauskas para o Plantão. Legal, Angélica, obrigado pela reportagem, também ao repórter cinematográfico Márcio Pinto. E o lance é esse, né? Foi feito esse tapa-buracos ali no local, né? É considerado um recapeamento devido ao buraco que estava, mas realmente o grande anseio da população é que realmente seja feito um trabalho mais específico, mais concreto.
né? Porque o tapa-buraco, a própria palavra fala, é só um tapa-buraco, né? Tem um buraquinho ali, tapou, mas vai piorando, quando vê, volta, cai uma chuva forte, passa muito caminhão, ali passa muito ônibus. Vamos ver quanto que vai durar. Né, que agora tá um calão, tá quase um redutor ali, né? De tanto passar ônibus, caminhão, outros carros, vai abaixando de novo, vai fazer outra vala ali. E foi sério, viu? Porque nós tivemos aí o ônibus, né, antes da obra ser feita, patinando e tal. O motociclista, como foi dito na matéria, que também caiu, então a situação foi bem complicada. Olha só, em Outlet Casa Sertaneja Eletro, o momento perfeito para aproveitar as promoções e economizar de verdade. Os preços estão imperdíveis com condições de pagamento facilitados. Toda loja em até 12 vezes sem juros. É para aproveitar. Smartphone LG K9 549,90 em 10 vezes sem juros. Tem também ferro de passar roupa Black & Decker por R$ 59,90 à vista. Impressora multifuncional HP Wi-Fi por R$ 269,90 em 4 vezes sem juros. A Outlet de verdade é só na Casa Sertaneja Eletro. Aqui nós não perdemos negócio. Bom, pessoal, no próximo bloco você vai ver que a Secretaria de Educação abriu o período de inscrições para o Auxílio Transporte 2020. A gente volta em instantes, não sai daí. É isso aí, de volta com o programa Plantão da Tarde, hein? E olha, pessoal, daqui a 10 meses, os Poços Caldenses vão às urnas para escolher prefeitos e vereadores. A eleição marcada para 4 de outubro será a primeira em que os partidos não vão poder fazer alianças para disputar uma vaga no Legislativo, somente para o Executivo. Para participar das eleições, o partido tem que registrar estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, até 6 meses antes do pleito. E hoje o nosso assunto é política, e para falar sobre a movimentação na cidade, eu recebo agora aqui o empresário e ex-prefeito de Poços de Caldas, Luiz Antônio Batista, já está aqui conosco. Bem-vindo, viu, Luiz Antônio? Obrigadão pela presença. Obrigado. É um assunto bem interessante, o senhor que já tem uma vasta experiência, né, aqui em Poços de Caldas com a política. Acaba que o ano eleitoral é um ano muito decisivo, né? E obviamente fica precoce agora o mês de janeiro, nós começamos a cotar favoritos e tal, mas já é um assunto que vem em voga bastante também no meio político, né? É verdade, sempre começa a despertar a atenção nos primeiros meses dos possíveis candidatos, daqueles que têm potencial a reivindicar, né, o cargo de prefeito, mas esse ano, e nessa eleição, surgiu até um caso especial, porque eu acho que o próprio prefeito municipal, que está disposto a disputar a reeleição, ele iniciou o processo eleitoral com uma certa antecedência. Isso acaba iniciando os debates, começam já a aparecer cada um com a sua plataforma, com as suas críticas, com as suas sugestões e tudo mais. Mas, sem dúvida nenhuma, isso é muito importante, porque eu acho que nós estaremos na eleição, como sempre foi, escolhendo os prefeitos, a pessoa que vai administrar a cidade pelos próximos 4 anos. E hoje Poços, todos sabem, passa por um momento muito difícil. Eu acho que pelas últimas 3 administrações nós entramos assim num processo de estagnação, um processo em que a cidade não está alcançando os objetivos necessários ao seu desenvolvimento. E isso nos preocupa a todos, claro, né? Preocupar toda a população, todos os setores, até porque Poços foi uma cidade que sempre pôde proporcionar à sua população uma boa qualidade de vida. E nós temos aí ainda muita gordura pelas condições da cidade para queimar, mas a cada ano que passa a gente está sentindo que essas boas condições estão diminuindo. Então a gente espera que nesse ano os debates possam acontecer, que os eleitores possam participar ativamente daquilo que será discutido, daquilo que será colocado, dos levantamentos dos problemas da cidade, dos potenciais que podem ser explorados para a melhoria da cidade e principalmente acabar com um problema sério que existe hoje, que é o déficit orçamentário da Prefeitura. A Prefeitura tem um orçamento
que está hoje aquém das suas necessidades. E nada sobrevive. Nenhuma família sobrevive gastando mais do que recebe de salário, nenhuma empresa sobrevive se tiver mais despesa que receita, e certamente a prefeitura acontece a mesma coisa. Legal, a gente tem algumas perguntas que o pessoal envia para nós aqui. Vamos ver a primeira, a Lucélia Silva, lá do Jardim Kennedy. Como ex-prefeito de Poços de Caldas, conhecendo de perto as dificuldades financeiras e burocracias, qual a sua opinião sobre a atual administração propriamente? O senhor até citou as últimas 3 administrações, mas especificamente dos últimos 4 anos, 3 anos, na verdade. Na verdade, o Sérgio foi uma pessoa em que eu até estive do lado dele da campanha, que coloquei muita confiança, tinha uma grande expectativa de que ele já pudesse trazer um projeto que conseguisse fazer com que a prefeitura pelo menos alcançasse o equilíbrio financeiro e pudesse já, talvez até nesse último ano de administração, conseguir já alguns investimentos necessários para a cidade. Foi um período em que muitos projetos tinham que acontecer, projetos importantes como o projeto de mobilidade, que é um projeto que define a circulação de veículos pela cidade. Hoje nós sabemos que um dos nossos grandes problemas é o trânsito. Nós temos aí diante desse ano ainda a necessidade de fazer a licitação da nova empresa que vai explorar o transporte coletivo. Aliás, esse ano não, era para ter sido feito no ano passado. Novembro, né? Tinha o plano diretor que era para ser executado, já estava atrasado pela administração anterior. O Sérgio tirou o projeto da Câmara para fazer uns reajustes, segundo ele, e até hoje o projeto foi encaminhado recentemente à Câmara, e é um projeto que totalmente não atende às necessidades. Isso é uma unanimidade, que o projeto ficou muito aquém das expectativas. Então, por tudo isso, por não ter conseguido esse equilíbrio financeiro na prefeitura, por não ter conseguido pelo menos botar a casa em ordem, eu acredito que ele não atendeu às expectativas daqueles que votaram nele há 4 anos atrás, e demonstrou que não é a pessoa ideal para, pelo menos nessa fase, continuar administrando a cidade. Por isso que nós, particularmente o grupo político que eu pertenço, como outros estão fazendo a mesma coisa, estão buscando novas alternativas para apresentar ao eleitorado, para que o eleitor decida aquilo que ele entender que seja melhor, até pela continuação do Sérgio, ou por uma renovação em busca de alguém que tenha condições de colocar Poços dentro daquilo que é necessário para que Poços possa retornar ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento. Legal, acho que dá tempo aqui de mais algumas perguntas. Vamos ver a Michele Prado, lá do Jardim dos Estados. Para administrar bem Poços de Caldas, quais são os maiores desafios enfrentados pelo Executivo, ou até mesmo quais os maiores desafios que o senhor enfrentou quando chefe do Executivo, né? Bom, veja bem, uma administração pública a gente divide ela em 2 partes, tá? Aquilo que é o dia a dia da prefeitura, o que é necessário fazer para que a prefeitura cumpra com as suas obrigações de manutenção da cidade, que seja a limpeza das ruas, coleta de lixo, recuperação de pavimentação, atendimento aos bairros, fornecimento de água, coleta de esgoto. Isso é o essencial. Quer dizer, ali o prefeito tem que estar atento simplesmente para saber se os órgãos competentes estão agindo de forma correta e atendendo adequadamente a prefeitura. O segundo seria os investimentos. Os investimentos são aqueles projetos que se fazem, normalmente olhando a cidade para o futuro e buscando projetos que possam fazer com que na implantação desses projetos a cidade consiga mais arrecadação, consiga mais condições de atender às necessidades da população.
E a discussão com a população, tá certo? Porque, de um modo geral, a população sempre está mais atenta àquilo que o afeta no dia a dia, aquilo que incomoda a gente, né? Um buraco na porta da sua casa, a falta de água num domingo em que você quer estar lá com a sua família, enfim, essas coisas que realmente incomodam a população. Isso é o que afeta mais. Agora, o administrador, principalmente o prefeito, tem que estar além disso, ele tem que estar alguns passos na frente, exatamente para não deixar que isso aconteça e fazer com que novos investimentos possam acontecer para que as melhorias possam ser feitas em favor da comunidade. Então é o desafio, um desafio. Eu acho que todo prefeito busca fazer o seu plano de governo, fazer as suas metas, os seus objetivos. Alguns não conseguem, exatamente pela dificuldade que tem de lidar, né, com as dificuldades impostas pela legislação para a administração pública. Então tem que ser um equilíbrio entre aquilo que a prefeitura recebe para fazer e que seja destinado à manutenção da cidade e aos investimentos. O que nós estamos exatamente perdendo terreno é que já há algum tempo nós não vemos investimentos na cidade que possam suportar com o crescimento natural que a cidade tem. Agora, a última perguntinha aqui, que eu não poderia deixar de fazê-la, né? Luiz Antônio Batista, a partir de 2021, temos alguma expectativa a um retorno na política ou não? O senhor vai ficar nos bastidores mesmo? Não, veja bem, fazer política a gente faz todo dia, né? Toda hora, né? Toda hora. Você faz a política aqui enquanto você está transmitindo aos seus telespectadores as notícias que acontecem na cidade. Então, veja bem, eu já fui prefeito, eu já contribuí com a cidade, fui diretor do DEMAI, fui secretário de planejamento. Acho que tem já minha parcela de contribuição. Eu tenho minhas atividades particulares que me obrigam, né, a uma dedicação quase que exclusiva hoje. Então eu tenho dificuldade, mas da política eu nunca me afastei. Sempre estou nos bastidores e continuarei. Como eu disse a você, nós estamos formatando um projeto para Poços e nesse projeto nós vamos buscar as alternativas possíveis, as pessoas com que a gente possa acreditar que tenha condição de colocar aquilo em prática. Perfeitamente, muito obrigado, viu, Luiz Antônio, pela entrevista. Obrigado a você. Satisfação tê-lo aqui também. Viu, agora só pra gente só vai encerrar o programa, agradeço desde já a sua participação, tá certo? Obrigadão. Olha só aí, gente, pra você que tá com a gente aqui no programa, viu, como sempre a gente agradece a sua participação, programa Plantão da Tarde, que vem a partir do meio-dia até às 13 horas com os principais detalhes e informações. Amanhã acredito que Paulo Marcelo já deva estar de volta aqui na programação da TV Plan. Uma boa tarde a todos e a gente se vê hoje à noite no Plantão 47. Até mais, gente. Valeu!